Deus nos ama, irmãos. Hoje terminamos o tempo da Quaresma oficialmente, amanhã começamos o Tríduo Pascal. E esta quarta-feira é chamada a quarta-feira do espião. Já ouviram isso na igreja? Tradicionalmente na igreja católica chamam esta quarta-feira o dia do espião. Quem trabalha como espião é melhor rezar para esse santo dele, que é o Judas, os Iscariotes. E é tradicionalmente assim por causa das atitudes que Judas tomou nesse texto, nessa teologia da cruz, que começamos a seguir desde Domingo de Ramos até a Sexta-feira Santa. A primeira leitura fala do terceiro cântico, terceiro anúncio do servo sofredor, da Isaías capítulo 50, e que fala dessa personagem enigmática que sofre em silêncio, mas que tem confiança em alguém que o vai resgatar apesar dos insultos, apesar da humilhação, apesar de toda a injustiça. Israel nunca descobriu quem é esse servo sofredor, anunciado já desde Isaías, desde o Antigo Testamento. Só hão de compreender a figura deste servo sofredor depois da ressurreição. Os cristãos vão identificar muito rapidamente que aquilo que está escrito nas Escrituras aconteceu claramente na pessoa de Jesus de Nazaré. Mas a liturgia de hoje vira-se para um personagem, para esta pessoa que se chama o espião, Judas Iscariote. E é uma figura muito controversa na igreja, porque por causa da veleidade, assim dizer, do ser simplório, ser até naif, a posição de Jesus em deixar no seu grupo um indivíduo deste, que já devia ter sido expulso, devia ser excluído. E ainda hoje os cristãos perguntam, mas se Jesus conhecia o coração de todas as pessoas, para já por que chamou este indivíduo? Ele não presta, ele é mau, ele só queria roubar da bolsa, ele estava interessado em algumas coisas, por que o chamou? Também para perguntar, por que você está a existir com todos os pecados que você guarda aí no teu coração? Podia ter sido excluído deste mundo. Se Deus procedesse assim, talvez na igreja não ficasse mais ninguém, não é verdade? Então aqui uma reflexão importante para nós e para as famílias. Ninguém vive para si mesmo, diz a Bíblia, e ninguém morre para si mesmo. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Há sempre uma lição a tirar na existência de cada homem, de cada mulher que vem a este mundo. A primeira reflexão deste Evangelho, que já ouvimos no domingo, vamos ouvir de novo na sexta-feira, porque este ano estamos a ler o Evangelho de São Marcos, hoje falamos de Mateus. Mateus ele escreveu este Evangelho para os judeus que já se tinham convertido, os cristãos judeus, e aí ele mete todos os detalhes para fazer-lhes recordar a grandeza da vocação a que foram chamados. E então, há aqui pequenos detalhes. Traições temos sempre na vida. Os espiões existem. Até dos espiões fizeram-se instituições para proteger coisas maiores, segredos e altos segredos. Mas este espião aqui, de que lhe é dito neste Evangelho de Mateus, ele comete 3 erros graves. Primeiro, quando alguém é espião, mostra o caminho. Vocês lá em casa sabem que quem rouba em casa não vem de muito longe, não é? Está sempre perto aí. Ou entre os nossos filhos, ou entre os nossos primos, ou os trabalhadores que estão aí, alguém conhece o quarto. Por isso é que, quando se diz que uma casa foi assaltada,
Os primeiros suspeitos são os que frequentam a casa, não é? Pois, agora estão a ver, este grupo dos 12, e Jesus está a dizer, um de vós me há de entregar. Quem é? Sou eu, quem é? Até aquele que sabe mesmo que ele ainda diz, serei eu. Mas já não sabia que és tu que vais entrar. E é assim que acontece. Eu disse aqui na igreja muitas vezes, os mandamentos da lei de Deus são 10, mas uns acrescentam o 11º, não serás apanhado. Estão a ver? Não serás apanhado. E andamos a brincar com a vida assim. Eu posso me esconder porque não serei apanhado. Afinal, a verdade é filha do tempo. Depois de algum tempo, tudo se sabe. O Judas pensava que não será apanhado, mas não é só. Se ele fosse só espião de não ser apanhado, mostrava o endereço onde está Jesus e como é que o podem apanhar. Ele não fez só isso. Primeiro saiu, abandonou o grupo, abandonou a comunidade. Depois foi procurar os homens e foi propor aquilo que está no livro de Zacarias. Quando é que me vão pagar? 30 moedas de prata. É o que o profeta, o sacerdote Zacarias, lhe foi pedido para pagar no templo. E custa o que isso? É o custo de um escravo ferido. Um escravo já que não vale das quebras. Quando o escravo é forte, vai trabalhar, não é? Esse ainda vale alguma, chamavam-lhe peça no tempo aqui de Angola. E alguns sociólogos estão a dizer, por que a maioria dos angolanos são os cambutas? São poucos que chegam a 2 metros de altura. Assim mesmo a brincar, os nossos meninos que jogam basquete. Por que os angolanos na sua estão aí 1,70 m e tal, são raros 80. E um conta diz, olha, nós em Angola tínhamos homens bem altos, só que esses como eram fortes, foram apanhados todos ao Museu da Escravatura e acabaram com esta raça. As mamães nascem que, vocês veem a vossa altura, não é? Dizem assim a gozar conosco. Lá onde a escravatura não podia chegar, vão ver ainda angolanos bem altos, não é verdade, que escaparam. Então, o livro está a dizer, 30 moedas de prata é o preço da igreja para pagar um escravo que já está ferido, escravo de segunda, das quebras. Jesus foi vendido como se fosse um desgraçado, estão a ver? Segundo, ele foi chamar os seus amigos e ele próprio podia esconder-se. Normalmente as pessoas que nos fazem mal, que assaltam a nossa casa, depois já não dão a cara, não é verdade? Eles ficam escondidos e os outros é que vão, porque já têm toda a informação. Este Judas não só faz isso, como ele próprio é que comanda o grupo dos ladrões, dos salteadores, que vão bater, que vão prender Jesus. E quando chega lá, faz ainda outra coisa perigosa, dá beijo. O beijo é um sinal de afeto, não é verdade? É um beijo frio, um beijo de traição. São essas 3 coisas que os cristãos começaram a chamar essa quarta-feira, antes da quinta-feira santa, como o dia do espião. Quarta-feira do espia, do traidor, daquele que vai vender Jesus. E então, a primeira lição que está aqui é a seguinte: nós temos que estar atentos no nosso tempo e não estarmos perder tempo de criticar Judas, porque hoje Judas já não é pessoa, Judas são atitudes que estão no coração um pouco de cada um de nós. Excluir-se da família, porque eu já estou grande, eu já tenho minha vida. Começa as atitudes de Judas assim, fugir da comunidade, excluir-se da igreja. A gente é assim antissocial, que não quer estar com ninguém. Quando vocês verem que um menino começa já com essas atitudes, é melhor chamar o psicólogo, o padre, sei lá, para o aconselhar. Segundo, dar informações sobre alguém e injustamente, só porque quer se vingar, os seus interesses não foram cumpridos, dizem que as promessas não foram feitas. Ele era zelote e então lutava, militar, para acabar com os colonos. E Jesus disse, a melhor maneira de acabar com os colonos é o amor e não é a violência. Pronto. Então esse desiludiu e queria acabar com Jesus daquela maneira. Terceiro foi o abuso de confiança. Ele que já era mau, por que Jesus lhe deixou andar com a bolsa?
onde todo mundo oferecia as coisas para o grupo dos apóstolos comer. Deus está a dar-nos essas confianças todas. A nossa bolsa de Angola também foi sendo esvaziada por alguns. Essas atitudes são de Judas. Eu então estou a interpretar o texto aqui teológico. Estão a ouvir? Quando você está trabalhando numa instituição pública e que sabe que esvaziar isto aqui, muitos vão morrer, e muitos vão ficar sem escola, estás no grupo de Judas. Estão a ver? Portanto, Judas não é só pessoas, são mesmo atitudes. Segundo, dar informações precisas sobre alguém, sobre o meu pai, só porque discuti com ele, sobre a minha mãe, sobre os meus, gente da minha família, pega na vida da família, do casal, toca a estender na rua. Isso é a atitude de Judas. Foi o que Judas fez. Quer que eu vos entregue a minha mãe e meu pai? Olha, ele é assim, é assado e é cozido. Mesmo as crianças que vão no colégio, gabam-se assim, meu pai tem isso, minha mãe é não sei o quê. Isso é falta de educação que nós, os mais velhos, não ensinamos às crianças na vida. Há coisas da família que devem ficar ali no quadro da família. Mas há umas mamães também que têm a língua pior que de uma serpente e que pensa meter fofoca em dia, estender a vida da família lá no serviço. A gente chega lá, toda, até a roupa do marido, todo mundo sabe, foi lá estendido. São atitudes de Judas. Isso é que é ser Judas. As pessoas andam a pensar, Judas foi mal, Judas não presta. Se ele víssemos hoje, seria como aqueles gatunos que apanham e metem pneu para lhe queimar. Quando queimar o pneu, vai ver que o teu coração está ardendo, porque também ele está lá. Tem fermento de Judas, tem vírus de Judas. Então, nós temos que estar atentos com o tipo de atitudes que o mundo hoje vai vendendo, através das redes sociais, através do disse que disse, através do desdém, do desprezo e do ódio que vai lá dentro do coração, só porque eu não consegui ser promovido, então vamos às intrigas para acabar com aquelas. São atitudes de Judas. Ele estava à espera, a salvação de Israel, esbofetear aqueles romanos, matá-los todos e ter a liberdade. Jesus disse, quem com ferro mata, com ferro morre. Não vim aqui para isso. Problema. Então vamos fazer a vida. Vai vender. Está a ver? Finalmente, há também o beijo da traição. Todas as pessoas que passam mal pela infidelidade do marido ou da mulher, este beijo é a atitude de Judas. Vai aí não sei aonde. Os homens é fácil eles apanhar. Vem já com batom alheio aqui. Você se batom, você é mulher deste quadro. Há um senhor nos Camarões que lhe apanharam assim. Foi já não sei aonde. Meteu a correr, afinal é o kimono da mamã. Isso é o que disse, não é roupa do serviço. Então amanhã vamos ainda passear com essa tua roupa do serviço. Estão a ver? Também essa traição é beijo de Judas. Faz sofrer na família. Então chegamos lá, uma família toda em silêncio. Essa gente é muito séria. Afinal não, já estragaram tudo. Ninguém fala com ninguém, já discutiram, já se cansaram. Só andam ali a se suportar. Não é? Aguentarem-se. Não é? Isto não são atitudes. Quem vive ainda numa família, Jesus ainda não ressuscitou aí. Então, vamos começar o tríduo pascal. Primeiro, tirar do nosso coração essas atitudes de Judas. Vender o ventre para ter algum dinheiro. Dinheiro fácil, barato, que também não vale muito. E vamos às mentiras. Depois, trazer espiões para estender a minha família. Expor a minha igreja. Expor a nossa sociedade. Alguns acham um sadismo assim, ir lá fora e dizer que Angola não presta, Angola é aquilo. Pensa que ganha muita fama com isso. E tu és também angolano, ganhas o que com isso? O que você já fez para melhorar a situação? Tens o pecado da cobardia, na hora de dizer a verdade não diz, chega lá fora, pensa que as redes sociais, tal, ninguém vai saber. São atitudes de Judas. E finalmente o beijo falso. Parece que somos amigos, mas não somos. Por que isso dói a Jesus? Seria bom que esse homem não tivesse nascido. Por quê? Porque deu-lhe tudo, mas tudo para se salvar. Ele não veio apagar esse candeeiro que está aí já quase a apagar-se. Ele ainda tinha uma réstia de esperança, podia tentar até o último momento
Como aquele ladrão, o Dimas, nome dele, aquele ladrão que na sexta-feira vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu... Até lhe chamam santo ladrão, porque se arrependeu. Judas não se arrependeu. Não só não se arrependeu, como vai cometer o outro, quarto pecado, que é suicidar-se, tirar a vida que não é dele, que lhe foi emprestado por Deus. Portanto, essas atitudes são hoje colocadas aqui na quarta-feira do espião, para chamar a atenção a todas as famílias, a cada um de nós, que nós não vivemos para nós próprios, deveríamos ser sinal da presença de Deus na comunidade em que estamos inseridos, na igreja em que estamos inseridos, na família onde estamos. E então não vale a pena olhar para fora, olhar à direita e à esquerda à procura de ajuda. Ele está aqui dentro, está nas nossas atitudes. Está no nosso dia a dia, há aqui atitudes de ajuda no nosso coração, que é preciso descarregar isso. É preciso rezar muito estes dias, para que deixemos essas atitudes de ajuda, que afetam e fazem chorar muitas pessoas nas nossas famílias. Nós vamos continuar esta missa, primeiro para pedir a Deus que ajude as famílias desavindas, as famílias onde a infidelidade impera, onde tem o beijo frio da traição, e rezar também para que nós não sejamos os guias do pecado. Família está boa, você leva lá a tua droga, leva lá o teu corpo, leva lá a tua infidelidade, leva lá a tua rabugice, estraga tudo. Estás a ver o pelotão de demônios que você leva para a tua família? Não dá. Então, nós que viemos à igreja, temos a graça de dizer ao Senhor: cura-me, Senhor, porque eu não quero que o meu pão seja motivo de traição. Não há nada doloroso na vida de uma família do que o mal feito pelos membros próprios da família. E hoje Jesus coloca-se do lado das pessoas injustiçadas, do lado das pessoas caluniadas. Há muitas pessoas que estão na prisão, não fizeram mesmo nada, mas como não tinha ninguém que os defendesse, que mostrasse a verdade, estão aí a apodrecer. E você que mentiu, que serviu de testemunha ali, essas atitudes são de Judas, está lá esse fermento. Jesus coloca-se ao lado destas pessoas e diz que ele vai seguir o seu caminho da cruz para salvar estas pessoas que estão na sombra, na escuridão da morte, para que possam ressuscitar com Cristo e elas possam ver a luz da vida, que é a felicidade. Nós também, os católicos, temos o problema do silêncio conivente. É preciso que depois da igreja partilhar essas coisas na mesa, discutir essas coisas com o marido, com os filhos, falar de Jesus lá em casa, falar desse evangelho. Temos vergonha, chegamos lá, fofocamos tudo, mais alguma coisa. Falar de Jesus não queremos. Quando começa, o sermão vai já começar, com licença, todo mundo evapora. Estão a ver? E o Judas canta, ele é que fica no refeitório a comandar a nossa vida. Então temos que aprender a expulsá-lo da nossa casa, a expulsá-lo da nossa vida, para que a nossa vida entre irmãos, entre casais, entre pais e filhos, seja uma vida de amor, de entrega e de ação de graças. Assim seja.